Então, beleza. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de estrutura de dados, lembra que na última aula a gente comentou a respeito das questões relacionadas à complexidade dos algoritmos. Então, eu mostrei lá para vocês como que faz para fazer a análise de complexidade completa, depois a gente fez uma análise mais resumida, e por último a gente verificou que aqueles três algoritmos que tinham sido apresentados, tanto o insertion, quanto o selection, quanto o bubble, por eles terem estratégias relativamente simples, não muito complexas, eles tinham uma complexidade, no pior caso, sempre quadrática. Ou seja, então quando a gente tinha lá 1.000 elementos, a gente gastaria 1 milhão de clocks para resolver. Então, o crescimento desse valor de n, que é a quantidade de elementos que a gente tem, é algo que deixaria nossos algoritmos extremamente custosos, dependendo do tamanho do vetor que a gente queira ordenar. Então, quando a gente tinha vetores relativamente pequenos, de até uns 100.000 registros, ele é relativamente rápido. Porém, a partir do momento que a gente vai aumentando essa quantidade de registros dentro da nossa coleção, a gente vai tornando o nosso algoritmo com uma complexidade ruim, com a capacidade de desenvolver, a capacidade de execução dele um pouco desprivilegiada, vamos dizer assim. Deixa eu só verificar aqui que um aluno colocou uma mensagem aqui no Classroom. Eu vou só enviar aqui, só um instante, pessoal. Vou só colocar lá dentro do coisa o link do Discord. Então, continuando, a gente viu que os algoritmos eles tinham uma certa limitação de complexidade, o que poderia determinar com que um problema não fosse solucionado da maneira ideal. Então, para isso, o que acontece? Os estudiosos na área da computação e na área da matemática, eles buscaram encontrar alternativas para solucionar esses problemas que são problemas clássicos, que são, por exemplo, a ordenação, a busca. Então, esse tipo de problemas ele costuma ter diversas soluções, cada uma com complexidades que vão melhorando ao longo do tempo. E algumas das soluções que eles acharam para resolver o problema da complexidade foi justamente a utilização de uma estratégia que a gente conhece bastante hoje em dia, que ela é chamada de divisão e conquista. O que a estratégia de divisão e conquista ela é? Nada mais é do que uma forma de solucionar os problemas partindo do seguinte pressuposto. Se vocês forem pensar lá, imagina que vocês têm de resolver lá, pegando um exemplo simples lá, quando vocês estavam lá na época do primeiro grau, e aí vocês tinham de resolver uma série de exercícios de matemática. Se o professor passasse uma lista com 10 exercícios, vocês levariam um tempo X. Provavelmente, se ele passasse uma lista com 20 exercícios, vocês levariam o dobro do tempo para poder solucionar. E se ele passasse uma lista só com 5 exercícios, vocês levariam a metade do tempo daquela lista de 10 exercícios para solucionar. Então, a gente tem por característica que a divisão e conquista ela consegue ser aplicada em casos semelhantes a esse. Como assim semelhantes a esse? Eles têm de ter essa característica, a primeira característica ser essa, que a resolução de um problema menor ela é mais simples do que a resolução de um problema maior. Ou seja, é mais fácil eu resolver um problema pequeno, de tamanho de quantidade de exercícios, por exemplo, 5, do que resolver uma quantidade de exercícios igual a 10. Da mesma forma, na ordenação, como a gente já analisou, é muito mais fácil eu ordenar um vetor de 5 elementos do que eu ordenar um vetor de 10 elementos, por exemplo. Então, a gente tem essa característica aí que a gente consegue determinar isso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir solucionar um problema de divisão e conquista é achar um problema que tenha esse cenário, onde a resolução de um problema menor ela é mais simples do que a resolução de um problema maior. E se a gente for pegar no caso da ordenação, o caso mais simples que a gente possui é um vetor, uma coleção de um único elemento. Porque essa coleção de um único elemento, a gente nem precisa de dar o esforço de fazer nada. Ela já é ordenada por si própria. Porque quando a gente tem um vetor de apenas um elemento, é ordenação por si própria. Se a gente pegar um vetor de 2 elementos, a gente só precisa fazer uma comparação para poder determinar se ele está ordenado ou não. E assim por diante. Mas quando a gente vai aumentando essa quantidade de elementos, a gente vai aumentando a necessidade de comparações. Então, quanto menor é o tamanho do nosso problema, mais fácil se torna a resolução do mesmo. Nesse caso, é a primeira característica para a gente utilizar uma técnica de divisão e conquista. E a segunda característica para a gente utilizar uma técnica de divisão e conquista é a seguinte:
Imagine o seguinte cenário, eu tenho aqui o meu vetor, e aí imagina aqui que ele tem várias posições nele. Se a gente pegasse, por exemplo, e ordenasse um dos vetores em uma das metades dele, vamos supor que a gente pense aqui em dividir no meio o nosso vetor. Se a gente ordenar uma das metades e a gente ordenar a outra das metades, com certeza isso é mais rápido do que a gente ordenar o vetor inteiro, se a gente ordenar as duas metades em separado. Mas ordenar as duas metades em separado vai trazer uma vantagem para a gente se a gente pegar essas duas metades ordenadas para poder fazer essa ordenação completa. Aí a gente precisa analisar esse segundo cenário, que é o seguinte: se a gente resolver um problema menor, a gente consegue facilitar a resolução do problema maior? Essa é a segunda pergunta que vocês têm de fazer. Então, para a gente poder conseguir aplicar a divisão e conquista, a gente primeiro precisa ter duas condições. Primeiro, resolver um problema menor é mais simples do que resolver um problema maior. Essa é a primeira característica obrigatória para a gente solucionar com divisão e conquista. E número 2, resolver um problema menor facilita resolver um problema maior. Então ele tem de ter essas duas características. Se a gente for parar para pensar aqui no caso da ordenação, se a gente resolver uma das metades ou uma parte do vetor, fica muito mais simples da gente resolver o restante. Só vocês lembrarem lá do que acontecia no Insertion Sort. Quando a gente tinha lá o Insertion Sort, a gente ia resolvendo como? A gente resolvia uma parte do vetor e aí depois a gente ia adicionando cada um deles, só colocando ele na posição correta. Na maioria dos casos, a ordenação pelo Insertion Sort, ela fazia menos trocas e menos comparações do que outras ordenações como Selection e Bubble. Então, a gente tem essas duas características aqui bem claras na ordenação. Primeira característica, é muito mais fácil eu resolver um vetor de tamanho 5 do que eu ordenar um vetor de tamanho 10. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso, é muito mais fácil eu pegar um vetor de tamanho 10 e se eu já tiver metade dele ordenado, eu ordenar a segunda metade do que se eu pegar um vetor completamente desordenado. Então a gente tem essas duas características, a gente tem essa conjunção desses dois fatores, então dessa forma a gente consegue aplicar a técnica de divisão e conquista. Como o próprio nome já diz, a divisão e conquista, ela serve para quê? A gente vai dividir o nosso problema em problemas menores, vai resolver esses problemas menores e aí depois a gente vai juntar a solução dos problemas menores para poder então conseguir resolver o problema maior. A Ana me chamou aqui, pediu o link, mas ela não entrou. Será que ela está conseguindo? Deixa eu falar com ela. Eu coloquei Calan, nossa senhora. Tem ela, vai. Nada. Deve estar entrando aqui. Então, Ana, você está me ouvindo aí agora? Agora eu tô vendo. Tá ok. É que a gente faz a aula direto no canal de voz, tá? Nos próximos dias. Nada. Então, só para te ressaltar, a aula tá ficando gravada, depois você pode acompanhar o inicinho lá também, tá? Então, só para a gente entrar, recapitulando. Então, a gente tem essa característica. A gente vai dividir o nosso vetor em vetores de tamanho menor e aí resolver esses vetores de tamanho menor para só então depois a gente solucionar o problema grande. Essa é a teoria. Agora vamos entender como ficaria na prática aqui para vocês verem mais ou menos a ideia dessa ordenação. Imagina que eu tenho aqui um vetor, eu quero dividir ele em 8 posições. Será que eu consigo copiar esse trem? Não consigo, né? Vou fazer no manual aqui mesmo. Meu quadro negro. 4, 5, 6, 7, 8. Esse último tamanho aqui ficou meio elevado, mas tá bom. Aí imagina que nós temos um vetor aqui de 8 posições. Vou colocar números aleatórios aqui nele. Dois, 6. Beleza. Uma das técnicas que a gente vai ver da divisão e conquista para ordenação é o algoritmo que a gente chama de algoritmo Merge Sort.
O algoritmo Merge Sort ele tem a seguinte característica. Ele vai pegar, e igual eu estava comentando com vocês aí já no exemplo, ele vai vir aqui e vai dividir o nosso vetor no meio. Então, esse vetor ele vai ser dividido como se fosse imaginário duas posições, dois vetores distintos. Eu quero copiar. Então, ele pegou e dividiu esse vetor em duas posições. Beleza. E aí, agora, o que ele faz, então, já? O que mais que eu vou fazer depois que eu dividir em duas posições? Ele vai vir analisar esse vetor aqui e ele vai verificar. Bom, esse cara aqui, ele é um vetor de 4 posições. É mais fácil ordenar um vetor de 4 posições do que um vetor de 8 posições. Mas ainda é possível eu dividir esse cara aqui. Então, eu vou vir e vou dividir esse cara aqui no meio também. Então, a gente vai ter, dessa divisão desse vetor de 4 posições, 2 vetores, cada um com 2 posições. E da mesma forma, ele vai vir e vai olhar aqui para o outro lado e vai ver, bom, esse cara aqui é um cara de 4 posições. Mas eu consigo facilitar ainda. Então, eu vou dividir ele no meio aqui e ele vai virar um vetor de 2 posições. Então, daqui 2 posições e daqui 2 posições. E aí ele vai analisar. Bom, agora eu tenho 4 vetores de 2 posições. É muito mais fácil ordenar um vetor de 2 posições do que um vetor de 4 posições. Mas ainda dá para me dividir esse camarada. Então eu vou vir aqui e vou dividir esse cara mais uma vez. E esse também, e esse também, e esse também. Então, no final, a gente vai ter os nossos 8 elementos, cada um como sendo uma única posição do meu vetor. 2 e 6. Então, a gente tem essa divisão final aqui das 8 posições do nosso vetor. Então, ele foi dividindo, 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 dividindo. Chegou nesse momento aqui, ele olhou e falou, bom, agora não tem como mais eu dividir esse negócio. Por quê? Porque eu não tenho como eu dividir mais uma posição de um único elemento. E além disso, a gente chega naquela segunda constatação. Um vetor de um único elemento, ele já é um vetor ordenado. Então, se a gente foi dividindo, 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 agora a gente vai fazer a segunda parte. Como o próprio nome do método já diz, a gente fez a divisão. A gente dividiu o nosso problema em problemas menores. Agora é a hora da conquista, ou seja, resolver o problema. E como que a gente faz para resolver esse problema? Como que faz para conquistar? A gente tem de reagrupar esses elementos. Mas na hora que a gente for reagrupar esses elementos, a gente não vai reagrupar eles na posição correta, na posição que eles estão. A gente já vai reagrupar esses elementos ordenando esses vetores. Então vamos pensar aqui, ó. Eu quero reagrupar o 3 com o 4. Entre o 3 e o 4, qual que é o primeiro elemento que vai reagrupar? Vai ser primeiro o 3. Então vai vir primeiro o 3 e depois vai vir o 4. Aí a gente reagrupou os dois. Da mesma forma, entre o 7 e o 5, qual dos dois que a gente quer que vai reagrupar primeiro? Primeiro a gente vai colocar o 5 para ordenação, né, no caso em ordem crescente, e depois o 7. Então a gente vai reagrupar eles dessa forma. Entre o 1 e o 8, qual que vai ser a ordem? Primeiro o 1 e depois o 8. Reagrupamos eles. Entre o 2 e o 6, a ordem primeiro o 2, depois o 6. Beleza, nós reagrupamos de um elemento para vetor de 2 posições. Agora nós vamos reagrupar essas 2 posições para um vetor de 4 posições. E a gente vai ver, bom, qual dos dois que vem primeiro? Primeiro vem o 3, depois vai vir o 4, depois vai vir o 5 e depois vai vir o 7. E a mesma coisa vai acontecer nesse caso. Agora, primeiro vai vir o 1, depois vai vir o 2, depois vai vir o 6 e depois vai vir o 8. E aí nós reagrupamos esses vetores de 2 posições em vetores de 4 posições. E aí no final a gente refaz a mesma coisa para agrupar as duas de 4 posições para 8 posições. Então primeiro vem o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7 e depois o 8. Dessa forma a gente divide e depois conquista o nosso vetor ordenando ele dessa maneira aqui. Vamos pensar aqui comigo para a gente fazer uma análise aqui do que está acontecendo aqui e como que a gente pode programar esse negócio. A etapa da divisão, se a gente for imaginar aqui, ela vai ser um primeiro momento que a gente vai dividir nos nossos vetores aqui enquanto o tamanho da minha posição for maior do que 1. Vocês concordam comigo, certo? Então a gente vai fazer, em primeiro momento, a gente vai dividir o nosso vetor enquanto ele for maior do que 1.
No segundo momento, na hora de reagrupar, a gente precisa fazer de alguma forma que eu faça o seguinte. Eu vou começar e vou analisar as duas posições iniciais do vetor, porque eu sei que tanto do vetor que a gente chama do vetor da esquerda, quanto do vetor que a gente chama da direita, a primeira posição vai ser sempre a menor daquele vetor. Então, para eu poder determinar qual que é o próximo elemento que eu venho, eu só preciso comparar a primeira posição desse vetor daqui com a primeira posição desse vetor daqui. Dessa forma, a gente já tem a garantia que eu estou comparando o menor do lado esquerdo com o menor do lado direito. E aí, quando a gente vem aqui e coloca aqui o menor do lado direito que vai vir para cá, a gente avança uma casa só no lado direito. Dessa forma, a gente compara sempre o menor do lado esquerdo com o segundo menor do lado direito. E aí a gente vai fazendo isso. Toda vez que a gente posicionar uma vez aqui, a gente vai avançando a casa apenas daquele lado que foi reposicionado. Dessa forma, a gente sempre vai comparar quem é o menor elemento do vetor à esquerda que ainda não foi encaixado com o menor elemento do vetor à direita que ainda não foi encaixado. Ok? Vocês entenderam a ideia de como que vai funcionar o merge sort aqui? Querem que eu explique novamente ou tá tranquilo? Explica de novo? Vou refazer ele aqui então. Então vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou até deixar isso aqui aberto, que eu vou pegando ele aqui e vou ir copiando. Vou pegar aqui o meu quadro negro aqui. Vou vir aqui e vou copiar o vetor original de novo aqui, Lucas. Então a gente começa com o vetor aqui, com as 8 posições. O que a gente vai analisar? O primeiro critério de divisão e conquista. A gente resolver um problema menor é mais fácil do que a gente resolver um problema maior. Então eu preciso vir aqui e dividir esse cara em um problema menor. O que eu vou fazer? Igual a gente comentou. A forma mais simples da gente analisar isso aqui em questão de programação é dividir ele no meio. Então o que o meu algoritmo vai fazer, a primeira coisa, vai ser dividir em 2 vetores. Um vetor que a gente chama da esquerda e o vetor que a gente chama da direita. Lembrando, um ponto que eu, apesar de falar que a gente está dividindo, esses vetores continuam com uma única posição na memória. A gente divide guardando índices, ou seja, a gente não sabe que o índice inicial aqui é o 0 e aqui é o 7, no caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos saber, eu posso vir aqui de 0 até 3 seria o vetor da esquerda e de 4 até 7 é o vetor da direita. Então ele vai fazer essas divisões aqui, divide aqui a esquerda e divide a direita. E aí ele vai fazer essas divisões enquanto ele vê que for possível. Então ele vai vir aqui e vai ver que esse camarada aqui tem só 2 posições, então eu posso dividir, e esse aqui também tem mais 2 posições, ele dividiu. Esse vetor aqui é um vetor de 4 posições, ele pega e divide ele em 2 posições. E da mesma forma, esse vetor ele tem 2 posições, ele vê que ainda pode dividir, ele vai dividir em uma posição. E aqui também ele vai fazer isso em todas as nossas posições do vetor. Essa parte inicial aqui ficou tranquilo, Lucas? Beleza. Então a divisão é esse primeiro momento aqui que ele vai fazer. Agora o segundo momento é o momento da conquista, que é a hora dele resolver o problema. O que ele vai fazer? Esses vetores que ele dividiu antes, agora ele tem de agrupar eles de volta. Então se ele dividiu aqui, aqui, aí ele fez esse aqui, fez esse aqui, fez esse aqui. Então ele precisa reagrupar. Mas para reagrupar ele não pode só juntar eles de volta, porque senão ele não fez bosta nenhuma, não fez nada. Desculpa a palavra. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa juntar esses dois de forma que eles estejam já ordenados entre si. Como que ele vai garantir isso? Igual a gente comentou. A gente sabe que o vetor da esquerda, eu vou chamar esse aqui de vetor da esquerda, esse aqui é o vetor da direita. A primeira posição que a gente tem nesses vetores vai ser sempre a menor posição que cada um deles tem. No nosso caso aqui, nós temos que a primeira posição é o 3 e a segunda posição é o 4. Se eu viesse para colocar esse vetor ordenado, quem viria primeiro seria o 3, certo? Então eu venho aqui e reposiciono o 3. E quem que sobrou foi o 4. Então venho aqui e reposiciono o 4. No segundo vetor, se a gente analisar, a gente tem o 7 e o 5. Quem que viria primeiro? Seria o 5. Então eu vou vir aqui, vou colocar o 5 primeiro e depois o 7, vou vir aqui e vou colocar ele aqui também.
Na minha terceira posição, a gente tem o 1 e o 8. Quem que viria primeiro? Primeiro seria o 1. Então, vem aqui e coloco 1. E depois, o 8. Da mesma forma, a gente tem o 2 e o 6, a última divisão. Quem viria primeiro? O 2. Quem viria por último? O 6. Então, ele reagrupou esse primeiro conjunto de elementos aqui. Agora, o que ele tem de fazer? Ele tem de reagrupar esses elementos aqui também. Aí a gente vai analisar. Agora, nós já temos duas posições. Mas eu sei que quem é o primeiro elemento aqui do vetor à esquerda vai ser sempre o menor desse vetor à esquerda inteiro. E o primeiro elemento aqui do vetor à direita é sempre o menor do vetor à direita inteiro. A gente vai comparar. Quem que é menor? É o 3 ou é o 5? Nesse caso é o 3. Então vou vir aqui e vou colocar o 3. Quando eu coloquei o 3, agora ele meio que já foi. Deixa eu até marcar ele aqui de verde. Então esse aqui já foi. Então, quem que é o próximo elemento mais à esquerda que ainda não foi posicionado? É o 4. E do lado de cá é o 5. Qual dos dois é menor? O 4 ou o 5? O 4. Então, vou vir aqui e vou colocar o 4. Aí, o 4 já foi. O vetor da esquerda inteiro resolveu. Então, a gente só coloca os outros do vetor da direita. A gente vem aqui e coloca o 5. E depois a gente vem aqui e coloca o 7. Da mesma forma, eu vou fazer isso aqui com a minha direita. Vou juntar os dois aqui. Então, vamos verificar. Quem que é o primeiro elemento à esquerda que a gente tem para posicionar? É o 1. E quem que é o primeiro elemento posicionado à direita? É o 2. Qual dos dois é menor? É o 1. Então, eu vou reposicionar o 1. Então, eu venho aqui, reposiciono o 1. Venho aqui e marco que o 1 já foi. Qual é o menor elemento à esquerda que eu tenho para reposicionar? É o 8. Qual que é o menor elemento à direita que eu tenho para reposicionar? É o 2. Qual dos dois que vai? O 2. Vem aqui, reposiciona ele, marca ele aqui. Qual o menor elemento à esquerda que eu tenho para reposicionar? É o 8. Qual o menor elemento à direita que eu tenho para reposicionar? É o 6. Qual dos dois vai? Vai ser o 6. Então, eu venho aqui, coloco o 6, marco. Vetor da direita terminou. Então, agora só falta o que sobra do vetor da esquerda. Vem aqui e reposiciona ele. E aí, por último, a gente faz a mesma coisa, só que nesse último vetor aqui, que é a resolução do problema. Vou marcar aqui de vermelho, vou juntar os dois, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Vamos analisar. Do vetor da esquerda, qual que é o primeiro elemento que eu tenho para posicionar? É o 3. E o vetor da direita é o 1. Então, quem que vai? Vai ser primeiro 1. E a gente vem aqui, marca 1. Agora, à esquerda, eu tenho o 3 e à direita eu tenho o 2. Quem que é o dos dois que é menor? O 2. A gente vem, traz o 2. Agora, à esquerda, eu tenho o 3 e à direita eu tenho o 6. Qual dos dois que é menor? É o 3. À esquerda eu tenho o 4, à direita eu tenho o 6. Então, a gente vai levar o 4. À esquerda eu tenho o 5, à direita eu tenho o 6. Então, a gente vai levar o 5. À esquerda eu tenho o 7, à direita eu tenho o 6. Vamos levar o 6. À esquerda eu tenho 7, à direita eu tenho o 8. Vamos levar o 7. E aí nós eliminamos todos da esquerda, só resta reposicionar os da direita. Quando a gente fizer a conquista dos últimos elementos que faltam, a gente vai ter, por característica final, o nosso vetor já ordenado aqui na posição correta. Entendeu, Lucas? Agora? Ficou tranquilo? Ficou mais claro? Sim, a gente vai guardar isso no índice e a gente vai utilizar uma técnica de recursão para poder dividir esses vetores. Beleza? Então, com a ideia pronta, agora nós vamos passar para a parte do código. Então, vamos fazer a codificação desse negócio aqui para a gente ver como que funciona isso aqui.
Code Blocks, vamos lá. Bastante trem. Deixa eu só tirar um pouco dessas barras aqui. Isso, só isso que precisa. Então, beleza. Vamos começar aqui a fazer a criação do nosso projeto. Eu vou começar aqui um Ustream. Sest.io. Vou vir aqui só fazer um print aqui. Vou pegar o vetor aqui igualzinho eu fiz aqui. 3, 4, 7, 5, 1, 8, 2, 6. Eu vou vir aqui declarar um N aqui. Tamanho 8. Só pra gente rodar isso aqui. Merge sort cpp. Beleza? Imprimi o meu vetor lá. Então vamos começar a fazer a codificação desse nosso código para a gente poder entender aqui. Um ponto que é importante a gente precisa saber aqui nesse vetor aonde que ele começa e aonde que ele termina. Então a gente precisa de ter de noção aqui de qual que é a primeira e a última posição do nosso vetor. Tá. Pula. Que contagem mais boa é essa? Aqui. Por que é importante a gente saber tanto a primeira quanto a última posição do meu vetor? Vocês vão falar assim, ó, a primeira posição é sempre 0. Sim, no vetor inicial. Mas se a gente analisasse apenas esse recorte aqui do nosso vetor, a primeira posição dele é a posição 4 e a última posição é a posição 7. Se a gente analisasse apenas esse recorte aqui, a primeira posição é a posição 5 e a última posição também é a posição 5. Então a gente vai ter de trabalhar com um algoritmo que ele não vai receber apenas o tamanho do nosso vetor, mas a gente vai receber tanto o tamanho inicial, quanto a posição inicial, quanto a posição final. Então eu vou vir aqui, vou criar um algoritmo aqui chamado merge sort, que ele vai receber o meu vetor, vai receber a posição inicial e vai receber a posição final. No caso, eu vou utilizar S de start, E de end e M de middle, para a gente poder saber start início, end, que é o término, e o M de middle, que é o meio do nosso vetor. Então, a minha chamada do merge sort vai ser algo desse tipo aqui, ó, merge sort, passando o vetor. A posição inicial vai ser sempre a 0, e a posição final vai ser o meu N, que é o tamanho do meu vetor, menos 1, que é o tamanho do nosso vetor à última posição. Então, se é um vetor de tamanho 8, a última posição vai ser sempre a 7. A única coisa que muda da chamada vai ser esse daqui. A gente vai passar o tamanho, não mais o tamanho, mas sim a posição inicial e a posição final. E aí agora a gente vai começar a fazer a primeira parte, que é essa parte aqui do merge sort, que apenas vai ser o vetor de divisão, a função de divisão. Vamos pensar aqui comigo. Nós queremos pegar e dividir esse vetor aqui em posições menores. Mas chega um momento que a gente não consegue dividir mais, que é quando? Quando o nosso tamanho do nosso vetor ele é igual a 1. Quando a gente vai ter essa característica do tamanho do meu vetor ser igual a 1? Quando a gente tiver que o início e o término desse vetor sejam a mesma posição. Imagina aqui comigo, ó, o vetor completo começa na posição 0 e termina na 7. Esse vetor aqui ele já começa na posição 0 e termina na 3. Esse daqui começa na posição 0 e termina na 1. Esse daqui começa na posição 0 e também termina na 0. Esse daqui começa na posição 1 e também termina na 1.
Então a gente vai pegando e quando a gente for modificando nossos inícios e términos, a gente vai chegar num momento que o meu início vai ser igual ao meu término. E nesse momento vai ser a hora que eu vou falar, não divide mais, agora não posso mais fazer divisão. Então a primeira coisa que a gente vai garantir vai ser que o nosso início seja menor do que o término, para eu poder saber que eu ainda tenho de fazer mais uma divisão. Então eu tenho de vir aqui e garantir o seguinte, se o início for menor do que o término, quer dizer que eu ainda posso dividir. E aí, para eu poder dividir, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de achar a posição do meio. E aí, depois que eu achar a posição do meio, a gente vai saber como dividir. Vamos analisar aqui como que a gente acha a posição do meio. Vamos pegar esse vetor aqui. Ele começa na 0 e termina em 7. Se a gente somar 0 mais 7, vai me dar 7. Dividindo por 2, vai me dar 3,5. Arredondado para baixo, seria 3, que é a posição aqui do meio. Se eu pegar esse aqui, 4 mais 7, vai dar 11. 11 dividido por 2 vai me dar 5,5. Se eu arredondar para baixo, vai ser 5, que vai ser a posição do meio. Então, a gente sempre vai fazer que o meio vai ser o início mais o fim, dividido por 2. Quando a gente declarou essa variável como sendo inteira, lembra que a divisão aqui já vai ser inteira automaticamente. Então, o meio vai ser sempre do início até o fim, dividido por 2. E aí, nós vamos chamar o nosso próprio merge sort 2 vezes. Por quê? Porque a gente está chamando o algoritmo para resolver um problema menor. Só porque no primeiro aqui, não é int v não, aqui é só passando o vetor. O primeiro vai iniciar do início e vai terminar onde agora? Quando a gente divide o nosso vetor, a gente não faz ele mais do início até o término, a gente faz ele do início até o meio. Então a gente vai fazer uma chamada que vai do início até o meio. E por último a gente vai fazer outra chamada. Só porque agora, ao invés de ser do início até o meio, vai ser sempre da posição do meio mais 1 até o término. Dessa forma, a gente vai estar dividindo o nosso vetor. Eu vou mandar imprimir aqui só para vocês verem o que acontece. Então, vamos rodar aqui, ó. Então, observa lá. A primeira posição, a primeira chamada foi do 0 até o 7. Que é esse daqui. Deixa eu até deixar aqui aberto aqui. Então, ela chamou do 0 até o 7. Essa chamada aqui. Eita. Vamos deixar assim. Aí. A primeira foi do 0 até o 7. A segunda chamada foi da onde? Do 0 até o 3. Então, foi essa chamada aqui. A terceira chamada foi do 0 até o 1. Essa chamada aqui. A quarta chamada do 0 até o 0. Essa daqui. Depois ele chamou da 1 até a 1. Então ele veio aqui. Deixa eu até pintar isso aqui de outra cor. Então ele chamou primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Depois ele chamou 1 até a 1, foi essa. Depois ele chamou da 2 até a 3, que é essa daqui. Da 2 até a 2, da 3 até a 3. Depois da 4 até a 7, 4 até a 5, só a posição 4. Depois 5 até a 5, 6 até a 7. 6 até a 6 e 7 até a 7. Então ele chegou e passou por todas as posições em um determinado momento. Vocês podem ver que, diferentemente do que a gente foi fazendo, primeiro ele faz toda essa ramificação aqui. Então ele vem daqui e vai fazendo toda essa ramificação e aí depois ele volta fazendo isso daqui, que é como se fosse a sequência de um galho de uma árvore. Então ele vai fazer essa posição aqui. Terminou aqui, aí ele vai vir para cá, vai fazer essa ramificação, volta para cá, volta para aqui, vem aqui, faz e volta, até que ele volte aqui no final. Então ele sempre vai fazer isso aqui como se fosse um formato de uma árvore, que é onde você vai sempre pegar a raiz daqui até o final, volta, desce. Aí volta mais um pouco, desce de novo e vai fazendo isso. Sempre ele resolve toda a esquerda primeiro, até que ele consiga ir a primeira posição à direita. Terminou essa esquerda, vai para a direita, e aí chega aqui, a esquerda, direita. Sempre dessa forma. Se ele tiver uma opção para ir à esquerda, ele sempre vai primeiro à esquerda, depois ele vai à direita até que volta. Mas com isso aqui a gente garante que ele nunca vai voltar da maneira incorreta. Por quê? Porque na hora que ele for voltar essa posição aqui, para reconquistar, ele já vai ter resolvido tanto essa quanto essa, que é o que importa. Quando ele reconquistar essa posição, ele já vai ter resolvido tanto essa quanto essa. Quando ele reconquistar essa posição, ele já vai ter resolvido essa e essa. E quando ele reconquistar essa posição, ele já vai ter resolvido essa e essa.
Mas para ele ter resolvido essa aqui, ele teve de resolver essa e essa, e para ele resolver essa, ele fez aqui e aqui também, para ele resolver essa da outra. Então a ordem que ele executa aqui, apesar de parecer que não seja igual a gente fez, como se fosse uma leitura de livro, ele faz sempre posicionando da esquerda para a direita, de forma que quando ele resolve um pai, ele sempre já resolveu ambos os filhos antes dele continuar a divisão aí do seu algoritmo. E vocês podem ver que ele faz uma chamada para o próprio algoritmo, que é uma chamada recursiva. Então é a própria função chamando ela mesma. Para a gente poder ter essa característica da recursão, lembra que o mais importante para a gente ter recursão é que a gente tenha um ponto de parada, ou seja, um momento que essa recursão não seja mais executada. Qual que é o momento que a recursão não é mais executada no nosso algoritmo? É quando, enquanto o início for menor do que o fim, a gente vai executar a recursão. Quando o início for maior ou igual ao fim, a gente não vai fazer mais a execução dessa recursão. Maior ele vai ser impossível de executar, mas no nosso caso, quando ele chegar a igual, vai ser o momento que ele vai falar, opa, agora eu não posso dividir mais. Se eu tirasse essa condição, vocês iam ver que ele ia rodar infinitamente, quer ver? Só para vocês verem. Se eu vier aqui rodar sem essa condição, olha, ele vai rodar infinitamente. Por quê? Porque ele vai ver, ó, eu tô no 0, 0, mas não tem nenhuma condição de parada. Eu vou dividir 0 mais 0, 0, dividido por 2, 0. Chama de novo. E aí ele retornou aqui até um erro de memória aqui, que ele estourou a memória de tanta chamada de recursão. Dá até um erro de pilha, porque você faz essas quantidades de chamadas aqui que ele não consegue solucionar. Então é importantíssimo na recursão a gente ter aquela condição de parada, que no nosso caso é garantir que o início, quando o início for igual ao término, vai ser o momento da gente encerrar a nossa recursão. Deixar isso aqui comentado. Essa parte aqui, pessoal, tá tranquilo? A parte da divisão, ficou alguma dúvida? Querem que eu explique novamente? Tranquilo? Vocês já tinham visto recursão já, né, nos últimos semestres, na última disciplina, né? Vocês já trabalharam com isso também. Então, beleza. Então, nesse momento aqui, a gente fez a recursão chamada da divisão. Mas é aquilo que eu falei. Nesse momento, eu só estou dividindo. Então, eu preciso fazer com que esse momento da volta aqui, que é o momento que eu vou fazer a conquista. Até aqui, nesse momento do meu algoritmo, eu só fiz a divisão. Agora vem a parte da conquista. Aí a gente pode vir aqui e eu vou criar um segundo método que vai servir para me conquistar. Esse segundo método a gente precisa de saber exatamente onde cada um desses vetores começa e onde termina para a gente poder fazer a junção. Meu método vai se chamar merge. Ele vai receber tanto o... Ai, tá reclamando aqui, falando que já existe. Ele vai receber o vetor e vou passar as três posições, o início, o meio e o término. Dessa forma, eu vou saber exatamente aonde começa o meu vetor, que a gente vai chamar ele de vetor da esquerda, aonde termina o meu vetor da esquerda, e aonde começa o meu vetor da direita, e aonde termina o meu vetor da direita. Traçando todas essas quatro funções aí. Então eu vou vir aqui e vou criar o meu método merge, vai receber o meu V, vai receber o S, e vai receber o meio, e vai receber o E. Então ele vai receber os quatro parâmetros. E aí vamos analisar aqui o que a gente vai poder fazer nesse caso aqui. Vamos pegar só esse exemplo aqui no final. Deixa eu até desfazer aqui, ver se eu consigo desfazer. Beleza. A gente analisando esse exemplo aqui do final, a gente vai conseguir ver bem o que acontece lá no nosso caso. Se a gente fosse imaginar aqui que esse aqui é o vetor que a gente está solucionando. Então eu tenho, primeira coisa, eu tenho aqui as minhas três posições, que é a S, eu tenho o M e eu tenho o E. Nossa. Então eu sei que o início do meu vetor, nesse caso aqui, é a posição 0. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que o início do meu vetor é o 0, o meio é o 3 e o término do meu vetor é o 7. Eu preciso de fazer da seguinte maneira, igual a gente falou. Eu sei que a referência do meu vetor à esquerda, o elemento mais à esquerda vai ser sempre o menor deles. Então eu preciso ter alguma coisa apontando aqui, um índice para eu poder posicionar ele aqui. E da mesma forma, eu sei que da direita, a menor posição entre elas vai ser essa daqui. Então eu também preciso ter um índice apontando aqui.
Então eu vou ter um índice que eu vou chamar de I, que vai começar apontando sempre no início, ou seja, o meu I vai começar valendo 0. E eu vou ter um segundo índice que eu vou chamar ele de J, que vai apontar sempre a posição posterior ao meio, ou seja, M mais 1. Então o meu J vai começar valendo 4. E aí o que eu vou fazer vai ser sempre comparar quem que é o vetor na posição I com o vetor na posição J. E o menor dos dois eu vou levar para frente. Então eu vou vir aqui e vou ver quem que é o menor entre o 3 e o 1. É 1, então o 1 que eu vou levar para frente. Se fosse o contrário, por exemplo, aí no outro momento, quem que era o menor entre, por exemplo, o 4 e o 1? Seria o 1 também, né? Entre o 4 e o 6, vai ser o 4, então eu vou levar ele para frente. Então eu só vou sempre fazer isso. Eu vou comparar quem está nessa posição aqui com quem está nessa posição. O menor deles eu vou levar para frente. O maior eu vou deixar quieto por enquanto. Só porque quando a gente fala em levar para frente, a gente está falando em posicionar ele no vetor. Nesse caso aqui, imagina que eu estou vendo aqui que o 1 é menor do que o 3. Se eu viesse aqui e reposicionasse o 1 aqui já nesse lugar do vetor, o que ia acontecer? Eu ia perder essa referência. Então eu preciso de um vetor temporário para que eu consiga armazenar isso aqui. Então eu vou vir aqui e para funcionar na programação, eu vou ter de vir aqui e criar um vetor temporário. Esse vetor temporário tem de ter as 8 posições aqui também. E aí, cada um dos elementos que eu for trazendo, primeiro eu vou trazer eles para esse vetor temporário. E só depois que eu terminar de organizar todos eles aqui, a gente vai e joga para o principal. E aí, esse vetor temporário, eu vou até trocar essa cor aqui. Esse aqui vai ser o J, eu vou marcar ele de vermelho. Começa valendo 4, o J está aqui. E aí, no meu vetor temporário, eu também vou ter de ter uma referência. Então, eu vou ter de guardar aqui qual que é a primeira posição que eu tenho de livre aqui, que vai ser o meu K. A primeira posição livre do meu vetor temporário vai ser sempre a 0. E aí agora, quando nós tivermos essas 3 referências, mais o vetor temporário, I, J e K, a gente consegue vir e fazer as comparações. Vamos entender como que funciona essa comparação. Então imagina aqui comigo. Eu começo verificando aqui. Quem que é o cara na posição I? É o 3. Quem que é o cara na posição J? É o 1. Qual dos dois é menor? É o 1. Então, como eu vou selecionar um elemento da direita, vou vir aqui, vou jogar esse 1 para cá, no meu vetor temporário, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho de movimentar para eu poder ir para a próxima posição. Então, o meu K passa a valer 1, ele vai para frente. Mas além disso do meu K passar para frente, aqui essa camarada já foi. Então, o meu J também tem de ir para frente. Meu J passa a valer 5 agora. E aí agora ele vai comparar novamente. Bom, quem que é o cara na posição I? 3. Quem que é o cara na posição J? 2. Qual dos dois é menor? É o 2. Então vou jogar o meu 2 para cá. Vou andar com o K. Então o K passa a valer 2. E vou andar com o J. J passa a valer 6. E aí eu vou comparar de novo. Quem que é o cara na posição I? 3. Quem que é o cara na posição J? 6. Qual dos dois é menor? 3. Então agora eu vou logar um 3 para cá. Vou andar com o K. E agora, como eu peguei um elemento da esquerda, eu não vou andar com o J. Eu vou andar com o I. Então o meu I passa a movimentar para cá. E aí, de novo. Quem que é o cara na posição I? 4. Quem que é o cara na posição J? 6. Vou vir aqui e vou jogar o meu 6, o 4 aqui, desculpa. Então jogou o 4 aqui, anda com o K e anda com o I. Quem que é o cara na posição I? 5. Quem que é o cara na posição J? 6. Então nós vamos joga o 5, anda com o K e como a gente jogou da esquerda, anda com o I. E aí de novo, quem que é o cara na posição I? 7. Quem que é o cara na posição J? 6. Então, nós vamos levar o 6. Já levo o 6, anda com o K e anda com o J. Então, levei um cara da esquerda, anda com o I. Levei um cara da direita, anda com o J. Eu vou fazer a mesma coisa. Quem que é o cara na posição I? O 7. Quem que é o cara na posição J? É o 8. Qual dos dois é menor? É o 7. Então, eu vou vir aqui, vou levar o 7, anda com o K e anda com o I. Nesse momento, quando eu andei com o I, o que aconteceu? Ele saiu do limite do meu vetor da esquerda.
Quando ele saiu do limite do meu vetor da esquerda, eu sei que eu já terminei de resolver todo o meu vetor da esquerda. O que que acontece? Só me sobra o vetor da direita para colocar. Então eu vou pegar todas as posições do vetor da direita que estão faltando e já vou jogar para cá. No meu caso, só tinha uma posição, então eu só vim aqui e vou jogar o 8. Quando eu já levei ele para cá, o J foi para frente, e aí nesse momento a gente encerrou o reposicionamento. Então o meu vetor temporário ele já está com todas as posições ordenadas. O que que eu preciso fazer? Só copiar desse vetor temporário para o vetor principal. Então basicamente o que a gente vai fazer vai ser isso. A gente vai ter 3 índices, o I como sendo o índice do vetor à esquerda, o J como sendo o índice do vetor à direita e o K como sendo o índice do vetor temporário. E aí a gente vai caminhar, sempre vai caminhar com o K, e aí a gente vai caminhar. Se a gente selecionar um elemento da esquerda, a gente caminha com o I. Se a gente selecionar o elemento da direita, a gente caminha com o J. Ok? Então a ideia é essa, vamos fazer a implementação para a gente ver o que a gente faz. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, vou criar meu I, vai começar no S, o J vai começar sempre em meio mais 1 e o K vai começar em 0. O meu vetor temporário, eu também vou ter de criar ele aqui, vou chamar ele de TMP. O tamanho dele vai ser sempre o início mais o fim, fim menos início mais 1. Que aí a gente garante. Então, por exemplo, imagina lá, ó, o vetor inicia em 0 e termina em 7. 7 menos 0, 7 mais 1, 8. A gente garante que o nosso vetor temporário vai ter sempre o tamanho das posições que eu preciso. Sempre o fim menos o início mais 1. E agora nós vamos vir aqui, nós vamos rodar o nosso while. Nós vamos utilizar a repetição while. Por quê? Porque a gente tem de testar duas coisas. A gente tem de testar para que o I esteja dentro do limite do vetor da esquerda e a gente também tem de testar para que o J esteja dentro do vetor do limite do vetor à direita. Então, enquanto o I for menor ou igual ao meio e o J for menor ou igual ao fim, quer dizer que os dois estão dentro do limite. E aí a gente pode ir caminhando normalmente. Aí agora eu vou fazer aquele teste. Se o vetor na posição I for menor do que o vetor na posição J, o que que acontece? A gente vai levar o cara da posição I. Se não, a gente vai levar o cara da posição J. Ah, João, se não vai ser maior ou igual, tanto faz? Não faz diferença. Eu poderia vir aqui e colocar menor ou igual também. Ou se eu tivesse em igualdade, não importa qual dos dois eu vou levar, eu nunca vou saber exatamente o que é melhor. Então, tanto faz para mim se a igualdade vai levar o da esquerda ou se vai levar o da direita. Nesse caso aqui, eu coloquei que vai levar o da esquerda. Então, se o vetor na posição I for menor do que o vetor na posição J, eu quero levar o cara da posição I. Então, eu vou pegar aqui o meu TMP na posição K, lembra que é o K aqui que é o que controla, vai receber o vetor na posição I. E além disso, o K vai incrementar e o I vai incrementar também. Lembra que quando a gente coloca o incremento aqui dentro do vetor, ele vai ser executado depois da atribuição. Se a gente tivesse colocado aqui antes, ele seria executado antes da atribuição. Nesse caso aqui, ele vai primeiro atribuir, depois vai incrementar os meus dois elementos. E aí, da mesma forma, se não for o contrário, aí a gente vai receber o TMP na posição K, vai receber, na verdade, o vetor na posição J. Então, observe o que eu estou falando. Se o I for menor do que o J, ele vem primeiro. Então, eu copio o cara da posição I para o cara da posição TMP e incremento tanto o I quanto o K. Da mesma forma, ao contrário, eu copio o cara da posição J para a posição K do TMP e incremento tanto o J quanto o K. É igual a gente fez lá no desenho. O K sempre caminhava. O I ou o J dependia de qual dos dois que era copiado. Se eu estivesse copiando do vetor da esquerda, eu andava com o I. Se eu estivesse copiando com o vetor da direita, eu andava com o J. Então, essa primeira parte aqui, ela vai resolver até aquele cenário. Já ordenou aqui pouca coisa. No segundo momento, o que acontece? Acontece de que chega em um ponto que a gente posicionou todos os elementos, por exemplo, do vetor da esquerda, e aí só sobrou os vetores da direita. Pode ter caso que a gente posicione todos da direita e sobre da esquerda. Então eu vou vir aqui e vou rodar um for só para poder copiar os restantes. Então o primeiro for que eu vou rodar vai ser que a gente vai copiar do I para até o final. Desculpa.
esse for primeiro não pode ser dentro do while, né? Tem que terminar essa repetição primeiro. E aí eu acho que vai ser mais fácil eu executar o while novamente. Então, enquanto o i for menor ou igual a m, quer dizer que eu vou copiar o restante. Então, tem mp na posição k++, recebe vetor na posição i++. E da mesma forma, eu vou vir aqui, enquanto o j for menor ou igual ao fim, tmp na posição k++, recebe o vetor da posição j++. Por que isso aqui, já? Imagina o seguinte, que a gente pegou e no primeiro momento, a gente terminou aqui com que o i, nesse caso, valendo 4, e o j estava valendo 7. Ele ia verificar aqui que o i já tinha ultrapassado o meio, então ele nunca ia entrar nesse while aqui. Porque lembra, antes de ser uma repetição, o while é uma condição. Então, se ele já garante que essa condição nunca vai entrar, eu já tenho certeza que esse while aqui não vai ser executado nenhuma vez. E da mesma forma, se caso fosse o contrário, o vetor da direita que tivesse passado, eu já garantia que esse while aqui nunca ia ser executado. Então eu posso colocar os dois aqui sem fazer nenhum teste, por quê? Porque eu tenho a garantia pela execução do meu algoritmo que sempre ou vai rodar apenas esse ou vai rodar apenas esse. E eu não preciso fazer um if adicional porque o próprio while já é um if antes de tudo. Ele é um if que se repete. Então ele já faz o if na primeira, se ele já vê que já está que quem tinha ultrapassado era o i, então ele nunca vai entrar nesse while e já vai vir aqui para copiar o restante do j. Se ele vê que o j é quem tinha ultrapassado, ele já vai aqui, já vai nunca entrar nesse do j e já vai vir para copiar o do i. Então a gente já pegou, juntou, fez a comparação e posicionou eles, copiou o resto do i da esquerda, copiou o resto da direita. Por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e transportar isso que está no meu temporário para o meu vetor principal. Então eu vou vir aqui agora, eu vou rodar um for, o i vai começar no início e o k vai começar em 0. E eu vou rodar até que o i seja menor ou igual ao término. E aí eu vou incrementar tanto o i quanto o k. Agora eu já posso incrementar aqui, eu não preciso incrementar lá dentro, porque agora eu estou utilizando o for. E aí o que eu vou fazer vai ser o vetor na posição i vai receber o tmp na posição k. Dessa forma, quando a gente termina, a gente copia todo mundo que está no temporário para o vetor principal de volta. E aí a gente tem a garantia que a gente terminou de executar. Vamos verificar aqui, só para a gente ver primeiro. Deixa eu só rodar aqui para ver se está tudo certo. Eu preciso imprimir depois, né? Deixa eu só mandar imprimir aqui, só para poder verificar se está tudo certo, ok. Ok, já ordenou. Então vamos repassando aqui pelo código aqui. Todo. Então primeiro, chama o merge sort, posição inicial, posição final, sempre sendo de 0 até o tamanho do vetor -1. Chega aqui no merge sort, ele vai ver. Enquanto o início estiver menor do que o término, a gente vai dividir ele no meio. Então divide o meio para poder resolver esse problema mais fácil. Terminou, achou um momento que não tem mais essa divisão, a gente faz a junção, que é o merge. O que o merge faz? A gente pega e divide o nosso vetor em duas posições imaginárias, que é o da esquerda e o da direita, cria um vetor temporário do tamanho dessas duas posições e a gente cria três índices. O i, que é a primeira posição à esquerda que ainda não foi processada, j, a primeira posição direita que não foi processada, k, primeira posição do vetor temporário. Vamos rodar enquanto o i e o j estiverem dentro dos seus limites. Qual dos dois for menor, a gente copia para o nosso vetor temporário, tanto o i quanto o j. E aí a gente só caminha na posição que foi copiada. Então se o i for menor, se o da esquerda for menor, a gente caminha só com o i. Se o da direita for menor, a gente caminha só com o j. Depois, chegou em algum momento que todos da esquerda foram copiados e sobrou alguns da direita. Ou que todos da direita foram copiados e sobrou algum da esquerda. Se sobrou da esquerda, a gente copia lá para dentro. Se sobrou da direita, a gente copia lá para dentro o que sobrou. Por último, a gente volta o que estava no vetor temporário para o vetor principal, para que ele seja encaixado no algoritmo corretamente. Alguma dúvida quanto a esse algoritmo aqui, pessoal? Ficou tranquilo? Se ele tiver 9 posições, só para vocês imaginarem aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu só copiar aqui para ficar mais fácil a minha vida. Tava esperando essa pergunta.
Imagina que o nosso vetor aqui, ele tivesse mais uma posição aqui. Eu vou pôr um 9 aqui no início, aqui, só para vocês verem. 9. Vamos pensar aqui, ele vai fazer as divisões. Então, a primeira coisa, eu sei que a posição inicial vai ser 0 e a final vai ser 8. Se eu dividir 0 com 8, 0 mais 8 vai dar 8, dividido por 2 vai ser 4. Então, eu vou ter um vetor que vai dar 0 até a 4 e outro vetor que vai dar 5 até a 8, certo? Então, ele vai dividir ele dessa maneira aqui. Ah, Jean, faz alguma diferença se o vetor da esquerda ou se o vetor da direita for maior? Não, nenhum. Esse daqui, ele vai continuar dividindo normalzinho, igual foi feito no outro lá. Agora, vamos imaginar esse daqui. Quando a gente pegar aqui, ele está do 0 até a 4, vamos dividir no meio. 0 mais 4, 4 dividido por 2, 2. Então, eu vou ter um vetor que vai dar 0 até a 2 e outro que vai dar 3 até a 4. Eita. Beleza. Então, esses aqui também dividem normal. Agora, vamos pegar esse daqui. Esse aqui vai dar 0 até a 2. Se a gente pegar 0 mais 2, 2 dividido por 1, 1. Então, a gente vai ter um vetor que vai dar 0 até a 1 e outro vetor que vai dar 2 até a 2. E aí, ele vai dividindo aqui normal. E aí, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui nesse aqui. Dá para dividir? Ou seja, o início ainda é menor do que o término? É. Então, ele vai dividir. Esse aqui vai dar 0 até a 0 e outro dá 1 até a 1. E esse daqui, dá para dividir? Não dá. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai ter essa etapa de divisão. Esse aqui não dá para dividir, esse aqui não dá para dividir. E aí, ele vai fazer dessa forma. Quando ele for conquistar, então vocês viram, ele teve mais um momento de divisão. Ele teve uma divisão a mais. E quando ele for conquistar, então, primeiro ele tende a agrupar esses dois, então seria 3, 9, para depois ele conseguir agrupar com o 4. Para que depois ele consiga. Nesse momento aqui, na verdade, aí ele ficaria, depois que ele agrupa, ficaria 3, 4, 9. E aí não teria nenhum problema, por quê? Porque ele iria agrupar da posição 0 até a posição 1, ia virar esse vetor aqui, e depois ele ia agrupar da posição 0, 1 até a 2. Ele só iria fazer mais uma ou mais diversas etapas de divisão aqui, se ele tivesse algum elemento ímpar. Mas como a gente tem essa garantia aqui, ele nunca vai dividir esses elementos aqui em mais posições que não sejam necessárias. Ok? Ana parece que ia perguntar também. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, esse aqui é o algoritmo Merge Sort. Eu vou postar ele lá para vocês daqui a pouco. Antes da gente finalizar, só vamos fazer a análise da complexidade dele aqui para a gente poder entender como que funciona nesse caso. Então, imagina aqui comigo, ó. Vocês conseguem analisar e verificar que esses vetores aqui, eles vão sempre ser executados, como a gente tem aqui, ó, sempre vai do início até o fim, ele sempre vai ser executado, por exemplo, se nós estamos organizando esse aqui de 8 posições, ele vai ser sempre executado 8 vezes. Por quê? Porque ele vai passar uma vez comparando a esquerda com a direita, até que ele copia para o temporário, e depois ele vai copiar de volta para o meu temporário aqui. Então, a gente tem um for aqui, a gente tem um while, que vai repetir no máximo até a posição n, ou seja, vamos pegar no pior caso, que a gente está preenchendo, completando todo o nosso vetor, isso aqui no pior caso vai ser em tamanho n, isso aqui no pior caso, isso, na verdade, isso, mais isso é somado a tamanho n, esse aqui também de tamanho n. Então, apesar da gente executar várias vezes o mesmo for, nenhum deles é alinhado. Então, o nosso algoritmo de merge, ele tem por característica ele ser um algoritmo linear. A complexidade dele é linear, baseado em n. Então, toda vez que a gente chamar esse algoritmo aqui, a gente está chamando ele de complexidade linear. Mas e agora o segundo momento? Então, beleza, toda vez que eu chamo isso aqui, eu gasto n. Quantas vezes eu chamo esse algoritmo? Aí que está o ponto. Vamos analisar aqui, ó. Se a gente tem um vetor de 8 posições, a gente vai dividir ele no meio. Então, isso daqui... Nossa, esse vetor meu já está tudo bagunçado. Se a gente tem esse vetor aqui eu vou ter uma chamada. Vocês concordam comigo? Então, aqui tem uma chamada. Se a gente vem aqui, a gente tem mais uma chamada. Se a gente vir aqui depois para juntar, mais uma. Se a gente vir aqui, mais uma. E aqui mais uma. E assim por diante. Cada um vai ter uma chamada aqui para poder juntar. No caso aqui, nesse aqui, o
uma vez. O que que acontece? Como que eu sei quantas vezes então que vai ser chamado aqui esse meu vetor? Por quê? Quando a gente chamar esse aqui, ele vai ter a complexidade de tamanho n. Esse aqui vai ter a chamada complexidade de que tamanho? N por 2. Esse, n por 2. E esse aqui? N por 4. N por 4. N por 4, certo? Se eu tivesse dividido mais uma vez, o próximo ia ser de quanto? N dividido por 8, N dividido por 8, N dividido por 8, N dividido por 8. Então, cada passo desse daqui, a gente gasta N de complexidade. Cada um desses passos. E quantos passos desse aqui são executados? E aí que tá. Se a gente tem um vetor de tamanho 8, no segundo momento a gente vai ter vetor de tamanho 4, depois de tamanho 2, depois de tamanho 1. Se a gente começasse lá no 128, seria 128, 64, 32, 16. Ou seja, a quantidade de divisões que a gente faz sempre divide no meio. Se a gente sempre divide no meio, a gente está baseado, quantas vezes isso aqui vai ser chamado? Vai ser logaritmo da base 2. Então, se a gente tem um vetor de tamanho 8, quanto que é 2 elevado a quanto que faz eu chegar em 8? 3. Vão ser 3 vezes que eu vou chamar. Se eu tivesse um vetor de 16 posições, quanto que seria de 2 elevado a quanto que daria 16? 4. Se a gente for pegar esse de 9 posições aqui, qual que é o logaritmo de 9 na base 2? Seria 3 ponto alguma coisa. Na hora que a gente arredondasse, seria 4. Que se a gente for analisar aqui do de 9, olha quantas divisões ele fez. 1, 2, 3, 4. Que teve mais uma aqui no final, quando a gente pegou o vetor de tamanho 9. Então, a gente chama isso aqui log de n vezes na base 2. Então, a complexidade desse meu algoritmo, como a gente chama log de n vezes, e cada uma dessas log de n vezes gasta custo n, então a gente tem a complexidade como sendo n log de n. Tá, e quanto que isso reduz na realidade mesmo, no fato? Vamos pegar aqui a calculadora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. De programador, eu acho que vai ter log. Não tem? Científica? Tem? Tem, aqui ó, log. Então vamos pensar o seguinte. Se a gente pegasse um vetor de 1000 posições, se a gente pegasse aquele algoritmo quadrático lá, né, que era do n ao quadrado, m não, e a gente vai multiplicar 1000 vezes 1000, ele gastava 1 milhão de clocks. E um n log de n? Aí eu vou pegar 1000, que era o log, não, acho que esse log aqui é de base 10, 1000, que era o log, né? Esse aqui é o logaritmo natural, deixa eu ver. 2 elevado a 7. Não dá. Cadê o logaritmo de n na base 2? Eu não tenho. Alguém que sabe de mexer em calculadora aqui? Será que tem aqui? Não tem, eu acho. Representação gráfica, não. Não tem. Queria o logaritmo natural. Vamos lá. Só procurar no Google, eu acho que tem. Log de 2. Log de 1000. Eu quero na base 2, camarada. Tem log de... Não. Cadê? É mais fácil eu procurar aqui. Log de 1000, base 2. Ah, log base 2 aqui tem. Aham. Se eu pegar aqui 1000, olha lá. 9,96. Quase 10. Se eu pegasse aqui 2 elevado a 10, só para vocês verem. 2 elevado a 10, 1024. Então tá quase lá. 9,96. Se a gente tem esses 9,96, vou arredondar para 10 vezes 1000, porque é log de n, olha quantos clocks que a gente gasta. Muito menos zeros aqui. Então a gente diminuiu aí, no mínimo, 2 unidades de grandeza aí. Que estava no 1 milhão, foi para 10 mil. E a prova final, vou fazer aqui um teste aqui só para vocês verem. Vou vir aqui. Vou criar um vetor aqui de tamanho, sei lá. Vou pôr 100 mil elementos, eu acho que cabe. E eu quero esse vetor aqui de tamanho n.
E eu vou rodar um for aqui só para gerar qualquer coisa aleatória aqui. O I começa em N, o J começa em 0. O J tem de ser menor que N, J mais, I menos menos. Então eu vou vir aqui o vetor na posição J recebe o I. Vamos verificar o que acontece. Eu vou imprimir só depois. Eu vou até imprimir antes também. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele está imprimindo primeiro o vetor desordenado. Vai demorar demais, 10 mil, 100 mil. Nossa senhora. Para. Vou pôr 10. Vou pôr os 1000 aqui. Lá. Viu que ele de uma hora para outra ele já imprimiu o vetor ordenado? Vou pôr 10.000 aqui que eu acho que vai ficar melhor. Então ele gerou e já logo depois já imprimiu. 4.29. Se eu pegasse aqui e fizesse isso aqui lá no Bubble Sort, deixa eu até pegar o Bubble Sort aqui só para vocês verem. Estrutura de dados. Pode ser o Bubble Sort aqui. Vamos ver. Então vou só copiar o... Ó, grava esse número aí, ó, 4,29. Quase 5 segundos. Vou copiar o Bubble Sort aqui. E ao invés de chamar o Merge, vou chamar o Bubble. O Bubble, no caso, eu chamo com... Vou até deixar ele aqui. Comentado. E vou chamar o Bubble. Vou rodar. Não. Ponto e vírgula. Imprimiu. Aí agora ele pensou um pouquinho antes de compilar, viu? Quase 8 segundos. Se a gente aumentasse isso aqui, aí vocês iam ver que quanto mais aumenta, pior vai ficando a diferença entre eles aí. Mas só de um para o outro aqui, se a gente tirar a impressão, que é o que mais demora, olha lá, ó, ele gastou 1.10 segundos. Se eu tirar aqui e colocar um merge, olha lá, 0.78. Se eu aumentar mais um zero, vamos ver o merge. 0.6. No caso aqui, 0.6 mais ou menos de média. Vamos ver o Bubble. Tá pensando? Pode ver que a complexidade para rodar a ordenação ela já é muito maior. A impressão é uma atividade que é lenta, por padrão, na linguagem C. Vocês podem ver que a impressão leva muito tempo. Mas a ordenação aqui, quando a gente vai aumentando a complexidade aqui do Bubble e etc., vai ficando cada vez mais lenta aí também. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida quanto ao Merge Sort? Esse aqui já é um pouco mais complexo aí, esse algoritmo. Mas ficou tranquilo, o entendimento? Olha lá, ó, terminou, 34 segundos. Alguma dúvida? Podemos finalizar. Tranquilo? Então vou encerrar por aqui, daqui a pouco já estou subindo a aula lá e já posto o link para vocês. Qualquer coisa me chamem ou aqui no Discord ou lá no Classroom. Boa noite para vocês e até semana que vem. Bom final de semana.